Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, 32º domingo do tempo comum. Vamos assim nos aproximando do fim do ano litúrgico. E assim que a igreja nos convida a partir do Evangelho de São Mateus a refletir sobre a nossa vida, porque Jesus está próximo. Nós estamos aí no encerramento do tempo comum, já preparando quase o coração para o tempo do advento, podendo fazer um balanço de como foi o nosso ano, como foi a nossa história da salvação, como foi a nossa vida contínua de conversão. É assim que o Senhor nos convida, por meio da parábola das 10 virgens, meditarmos como nós nos encontramos e, a partir desta avaliação, possamos realmente mudar aquilo que é necessário, porque Ele está vindo e nos deseja com as lâmpadas cheias de óleo. Bom, a primeira leitura nos fala da sabedoria, e neste trecho do livro da sabedoria, que fala da própria sabedoria, vemos claramente ali a presença ou a imagem, o símbolo de Jesus. Assim nós encontramos na Sagrada Escritura. A sabedoria é encontrada por aqueles que a procuram, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga, a alcançará e a encontrará à sua porta. Meditar nela é prudência, e quem fica acordado por causa dela há de viver despreocupado. Assim ela mesma sai à procura daqueles que a merecem e aparece-lhes na estrada. Ora, nós vemos aqui exatamente o que Jesus fez vindo ao mundo, revelando toda a graça do amor do Pai, como também hoje o Senhor nos revela por meio da própria as Escrituras Sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus, do seu amor. Ele vem até nós, e vem até nós de diversas formas, desde as homilias, os pronunciamentos do Papa, todos os documentos do magistério da Igreja. O Senhor vem nos apelos que nos faz, vem por meio dos apelos que nos faz por aqueles que sofrem, para que possamos agir com caridade, enxergar no irmão que sofre, padece, naquele que tem fome e nu, a graça de poder servi-lo, de ter o nosso coração tocado, para que saiamos do nosso egoísmo e por amor a Ele façamos o bem como Ele mesmo fez. É assim a sabedoria, o próprio Senhor. Aqueles que desejam o Senhor, Ele mesmo, o Senhor, os alcança. É a graça que o Senhor nos coloca dentro do Evangelho. Na medida em que o Senhor diz que o noivo está para vir, dentro do relato da preparação no casamento e das bodas, da festa, nós tínhamos aí o hábito como seriam as damas de honra, esperarem junto com a noiva o noivo, que estava em negociação com os pais da noiva. E assim, tanto a noiva quanto as suas damas de honra aguardavam o fim das negociações. E bom, na nossa parábola sabemos que elas adormecem, mas algumas eram previdentes, eram prudentes, elas tinham óleo, 5 delas tinham óleo, para que pudessem passar a noite prolongada e no momento em que chegasse, o noivo pudesse ir com ele para as bodas. Mas 5 não foram previdentes, não preveram, não tiveram cuidado e atenção, mesmo sabendo que o tempo poderia ser alargado de espera. Há muitas pessoas, portanto, nós entendemos com esta parábola, que vivem a vida como se não tivesse uma vida seguinte, e a vinda futura do Senhor, tanto a vida futura quanto a vinda. A vida futura virá com a nossa morte ou com a vinda de Jesus, a segunda e definitiva vinda de Jesus para restaurar todas as coisas para a glória do Pai. E assim nós podemos nos perguntar, estamos preparados para este momento que é inesperado? Esperamos a vinda do Senhor? Esperamos vigilantes e esperamos com fidelidade, atentos na experiência da fé, como vai dizer São Paulo no capítulo 5 aos Gálatas, no versículo 6, com fé fazendo o bem? Sim, não apenas parados esperando que algo aconteça, esperar o Senhor com fé e por meio da nossa fé agindo com caridade, de alguma forma por meio desta caridade nos preparando para a sua chegada. É assim que o Senhor deseja. Em tantas outras parábolas, Ele vai nos dizer o rei como o patrão que chega de madrugada e espera que os seus empregados estejam acordados para recebê-lo, ou que chegando encontre os seus empregados agindo bem, fazendo bem, agindo com caridade. Assim espera o Senhor nos encontrar, o esperando a qualquer momento e enquanto Ele não vem, fazendo o bem.
Vejam bem, algumas pessoas pensam assim, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso comungar, eu não preciso confessar, a minha esposa reza por mim, já ouvi isso muitas vezes. Não, meu pai e minha mãe rezam muito por mim, eu não preciso rezar, ou eu me dou a liberdade de rezar do jeito que eu quero, em outros lugares e de outras formas estranhas à nossa fé cristã. Mas eu sei, eu garanto, meu pai e minha mãe estão rezando por mim. Não vale neste caso como conversão, como óleo. Cada um porta a sua experiência de fé. Não que a oração do cônjuge, a oração dos pais, dos filhos não ajudem. Claro que ajudam, mas ajudam para que você tome a sua decisão de você mesmo rezar e seguir o Senhor. Portanto, eu não posso dizer, ele reza por mim, isso basta. Não, ele reza por mim, ela reza por mim, para que eu também possa rezar. Afinal de contas, a oração não é um castigo, a oração não é um peso, a oração é uma oportunidade do encontro íntimo e pessoal com Deus repleto de amor, que em cada oração fala ao meu coração, filho amado, filha amada. Sendo assim, como São Paulo relata na carta aos Tessalonicenses, devemos ser como toda a comunidade cristã ao longo desses séculos, esperando a vinda do Senhor. São Paulo vai relatar alguns detalhes, como ele rapidamente responde aos Tessalonicenses. É a primeira carta a ser escrita por volta do ano 50, fala do arrebatamento, enfim. Ali o que o São Paulo deseja passar a todos, como também para nós, é que o Senhor virá e deseja nos encontrar atentos e vigilantes. Dentro dos detalhes da segunda leitura, nós temos a realidade de que haverá também uma voz, como a voz que grita, o esposo está chegando, uma voz, uma trombeta, um anjo gritará, uma trombeta soará, dizendo, é o momento, é a hora, que não está determinada, é certo que acontecerá, mas nós não sabemos quando. Bom, enquanto nós passamos este tempo com fidelidade e também com vigilância, devemos estar atentos a alguns acentos que são colocados nos dias de hoje. De modo especial, uma certa fidelidade à terra, à ecologia, à mata, ao Pantanal, às matas amazônicas, ao Pantanal, à mudança climática. Bom, as pessoas esperam e desejam, porque isso de fato é um tema importante, que temos muita preocupação com a natureza, com a ecologia, mas nós não podemos ser fiéis à terra sem sermos fiéis ao céu. Ou seja, tudo isso vivendo e fazendo, olhando para o alto, para aquele que tudo criou e para aquele que virá. É assim que, olhando para o céu e esperando o Senhor, sendo primeiro fiéis ao céu, é que podemos realmente conservar de modo adequado toda esta natureza que nos cerca. Ou seja, sermos fiéis também à terra. Mas muitos se perdem, tanto preocupados com a terra e com as coisas da natureza, que esquecem que existe um Criador, que não apenas a natureza criou, mas também criou aqueles que com a natureza se preocupam, mas se preocupam com a natureza e não se preocupam com a sua relação com o Senhor. É assim, queridos irmãos e irmãs, que a parábola das 10 virgens, e de modo especial as virgens prudentes, nos alertam. Estou sendo prudente, as minhas lâmpadas estão cheias de fé e também de obras de caridade e de amor na espera do Senhor que vem. Tenho sido fiel a tudo aquilo que Ele me pede, olhando para o céu e o esperando e cuidando de tudo aquilo que Ele deixou em minhas mãos. É assim que nós podemos, diante do nosso grande amor, nosso Deus Criador e Salvador, nosso Deus Santificador, esperar Jesus que vem, ouvir a sua voz e poder dizer sem medo, eis-me aqui, Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor.